Prazer, gente. Eu não vou tomar muito o tempo de vocês. Eu aproveito esse momento para me apresentar e contar um pouquinho do curso de continuidade pela ABC. Eh, e antes de começar a falar, eu queria dizer, enfim, queria perguntar se alguém tem alguma questão, alguma curiosidade. A gente está aqui num bate-papo mesmo para para vocês tirarem dúvidas sobre o que vai ser o curso e coisas que possam exemplificar o que vocês imaginam que a continuidade pode contribuir para um projeto audiovisual. A ideia é a gente ter esse espaço aberto e eu contar um pouquinho sobre mim também. Vocês têm alguma questão para falar antes? Tudo bem? Não? Tá bom. Bom, vamos lá, acho que vale eu me apresentar aqui rapidamente. Eu sou a Mariane Macedo. Eu trabalho com projetos audiovisuais já há muito tempo e sou apaixonada pelo que faço, apesar da dificuldade que a gente encontra, cotidiana do audiovisual, mas eu me considero sim uma apaixonada e uma teimosa por estar aí nessa nessa toada, né, desde 2008. Eu comecei, na verdade, estudando comunicação social e exercendo outra profissão. Eu era publicitária, sou de São Paulo e ingressei ali na publicidade por alguns anos, trabalhando com planejamento de marcas em agências de publicidade. Mas não via mais sentido naquilo e resolvi, recomeçar e fui estagiar para num filme que, por sorte, tinha uma vaga de estágio na equipe de direção. Eu sempre gostei de cinema, mas não sabia do que se tratava. Entrei com 26 anos num estágio na equipe de direção e realmente foi muito gratificante estar lá. Foi um aprendizado incrível. Eu já era mais velha, entre aspas, mas isso exemplifica o quanto cada um de nós, o quanto é importante a gente também, criar coragem e recomeçar. E foi o que eu fiz numa época que, com 26 anos, eu estava numa agência de publicidade como supervisora de marca. Não fazia muito sentido eu frear uma carreira para ir para outra área, mas foi o que eu fiz em busca dos meus sonhos e não me arrependo nem um pouco. Eu acho que não tenho idade para isso, assim. Então, dei essa volta e estagiei em muitos longas-metragens. Depois fiz toda uma carreira de assistente de direção. Hoje eu sou uma primeira assistente de direção e continuista. Eu não faço as 2 funções no mesmo filme, nem na mesma série. São funções distintas e impossíveis. Raramente a gente conseguiria fazer as 2 coisas num projeto. E a continuidade chegou para mim no momento que eu também estava um pouco exausta, cansada da assistência de direção como segunda D. Estava questionando toda essa intensidade de trabalho e realmente me impressionava ver a profissional de continuidade no set de filmagem com o roteiro na mão, super concentrada, sempre sentada. Isso para mim sempre foi muito bom, porque eu, como AD, na época raramente sentava. E as implicações de ser assistente de direção são muito diferentes das implicações de ser continuista, naturalmente. Eu confesso que a continuidade me brilhou os olhos, porque eu sempre via esse profissional sentadinho no set de filmagem lendo o roteiro. Eu adorava aquilo. E aí fui me aproximando da Conte, me apaixonei com a ajuda de colegas, observando, estudando bastante a Conte. Tem uma bibliografia aqui no curso, eu vou passar para vocês. E realmente me apaixonei novamente pela função e continuo insistindo ainda na presença do set de filmagem. Então, fazer Conte para mim acabou sendo uma forma de me reaproximar, me reapaixonar do audiovisual, que
que muitas vezes é muito exaustivo, muito cansativo. E eu revezo nessas funções, dependendo do projeto. Tem projetos ou tem produtores que me chamam para fazer continuidade, tem projetos que me chamam para fazer primeira assistência de direção e eu vou revezando. Eu acho isso super saudável, porque é importante a gente exercitar novas funções. Eu também dirijo, também produzo, escrevo e sempre ali na direção. E a continuidade trouxe para mim um ganho enorme, que foi justamente a proximidade com a direção. A continuidade, ela é uma função que cuida da harmonia narrativa. A gente está sempre atento para que não haja ruídos narrativos, para que não haja ruídos de imagem, para que o filme seja entendido, para que o filme não cause estranheza. E é uma profissão muito linda, muito delicada, muito sutil, a gente anda ao lado da direção, mas é uma função muito solitária, principalmente em longas metragens. A equipe de continuidade é uma equipe de uma pessoa, geralmente, em filmes. Dentro da equipe de direção tem uma pessoa do departamento de continuidade, que é o profissional da Conte. Em séries, a gente já aumenta um pouco esse nosso escopo de equipe. Em obras abertas, eu nunca trabalhei em TV, mas eu sei que existe um time de continuistas. E é isso, assim, me surpreendeu, me aprofundando na Conte, exercitando ela, o quanto a Conte aproxima a gente mais da direção. Então eu tenho mais, como continuista, eu tenho mais intimidade, sim, com o roteiro, eu tenho mais domínio da história, eu tenho recursos e atenções para me atentar à narrativa e ao roteiro. Coisas diferentes que a assistência de direção promove num projeto. Um assistente de direção é uma pessoa que ajuda a cuidar da logística, um gerente de projetos. Então ele está ali, lá e cá, entre produção, direção, promove debates, soluções, pensa adiante, está ali no cronograma. A continuidade, ela está ali no roteiro. Ela está ali preocupada com a curva dramática, ela está ali preocupada se os eixos, se os planos de corte funcionam. Ela ajuda muito a manter essa harmonia e o diretor ou a diretora a manterem uma coerência da história. E hoje em dia, atualmente, a profissão ela se aproximou muito da pós-produção, principalmente em séries, porque a gente tem um volume enorme de material captado e a gente faz a ponte entre o que está no roteiro e o material filmado com o que vai para a ilha de edição. Então, a continuidade tem também essa função muito interessante, que é fazer a ponte entre o que está escrito no papel e o que está na tela. Uma coisa pode ser bem diferente da outra, uma coisa é o que está no papel. Vai filmar isso. A continuidade é responsável por manter esse diálogo, por manter a ilha de edição informada das diferenças, das complexidades, o que valeu, o que não valeu, o que foi que vale, se existe algum trecho específico que vai entrar na montagem ou que outro não dentro de um take. Por que não valeu tal take? Quais foram as observações de som, de câmera, de direção? Então a gente faz justamente esse diálogo com a edição. Que mais? Vou falar um pouco do curso, então. O curso de continuidade na ABC é um curso que tem uma proposta muito interessante, porque é um curso híbrido. A gente vai se encontrar por 6 vezes online, aulas de 2 horas cada, somando assim 12 horas. É isso. 6 encontros de 2 horas cada, às segundas e quartas, tendo aula online, onde eu vou passar o conteúdo da continuidade, seguindo uma lógica, um raciocínio de como é o mercado de trabalho, o que acontece quando a gente recebe um roteiro, quais são os primeiros passos que o profissional da Conte faz, onde a gente se debruça no roteiro, o que a gente mais se atenta, quais são as trocas que a gente tem com as outras equipes do projeto, o que esperam do profissional da continuidade.
todas as etapas que a gente passa no mercado de trabalho antes de começar a filmar. Depois o curso passa para ainda teórico, estou falando das aulas online. A gente vai para o set de filmagem, eu conto para vocês o que esperam do profissional da continuidade durante a filmagem. Então eu vou relatar para vocês várias situações, e várias posturas que a gente tem que ter no set, quando a gente está falando do profissional da Conte. E por último, existe um rabicho assim das aulas que fala sobre a desprodução. O que a gente precisa entregar diariamente no final de um dia de filmagem, como são os relatórios, como são os boletins, o que a gente precisa rever no final de um período de uma filmagem, o que uma produção espera que a gente entregue quando acaba o período de filmagem. Feita essas 12 horas online, a gente tem aí que eu acho uma grande sacada, uma coisa muito boa. Quem tem a oportunidade de vir aqui para o Rio, não sei se todos de vocês moram aqui, eu estou no Rio de Janeiro, a ABC, a sede é aqui. A gente filma um curta-metragem, onde cada um de vocês vai assumir a continuidade desse curta-metragem. A gente tem um dia de filmagem para cada aluno, onde vocês vão poder ver o set de filmagem, onde vocês vão poder ser continuistas e se preparar para ser aquele profissional nessa filmagem. É um curta-metragem da escola, então todos os alunos ali, todas as pessoas que fazem os curtas são os alunos também de fotografia, de direção, de assistência de direção, de figurino, de maquiagem. Então é muito bonito ver essa filmagem, e eu geralmente acompanho por algumas horas cada um de vocês na filmagem, porque é um lugar, um caldeirão de, de aprendizagem. E a gente vê na prática essa atuação da continuidade no set, e a gente procura se preparar um outro roteiro durante o curso online para vocês colocarem a mão na massa com o roteiro da escola. Eu acho que é isso. Alguém quer falar? Alguém tem alguma dúvida? Oi, André, pode falar. Tá dando para me ouvir? Ah, primeira vez que eu estou usando o Teams. Então, a dúvida que eu tenho principalmente é o seguinte: eu estou numa transição para a área audiovisual no momento, e eu tive um curso semana passada de direção, e para mim foi um divisor de águas, porque até então eu estava me vendo entrando na área da fotografia, e eu gostei muito da direção, me chamou muita atenção. Mas eu gostaria de começar com alguma outra área dentro do setor de direção, né? E o professor me sugeriu, ele falou que sugeriu a continuidade, né? E eu fui pesquisar, entender um pouco melhor como funcionava, e a gente realmente me atraiu bastante. A dúvida que eu tenho é, eu vivo no interior, né? Normalmente as produções acontecem em diferentes cidades ao redor. Eu queria saber, assim, é claro que tem um momento do set, né, que a gente está lá presente, porém, assim, durante a pré-produção, a gente normalmente acompanha isso presencialmente, normalmente as reuniões, se tem reunião com o diretor, com as outras equipes, a gente acompanha isso normalmente presencialmente ou são online. Eu queria entender um pouco como funciona essa nossa participação antes de chegar ao set. Você diz a preparação para o curta da escola, para a filmagem do curta, ou na vida profissional? Da vida profissional, em geral. Em geral, a gente tem encontros presenciais. Então, vou te dar uma noção de tempos, assim, né? Um longa-metragem, normalmente, uma média, assim, claro que depende de orçamento, condições, roteiro, mas um longa-metragem com orçamento pequeno, não tão complexo, se filma em 5 semanas. Normalmente, o profissional da continuidade é entre
uma Desculpa, Oi, eu Manu. acho que, não sei se foi só para mim, mas travou, Mariane. vendo. Também, também. Eu fiquei na dúvida Eu aqui acho se que a foi só minha comigo. rede. Eu acho que foi a minha rede. Voltou aqui. Eu vou recomeçar. Vou falar profissionalmente como que acontece na prática, né? Um exemplo de uma metragem com orçamento baixo, não tão complexo. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, sim. Parece. Deixa eu abrir a porta, talvez o radiador vá funcionar melhor com a porta aberta. Então, vamos supor que a gente tem um longa-metragem que vai filmar por 5 semanas. Um profissional de continuidade é chamado para fazer a sua preparação uma semana antes de começar a filmar. Esse tempo é sempre pouco e sempre vai ser uma negociação entre nós, continuistas e produtores, para que aumente esse tempo de preparação. Durante esse tempo de preparação, algumas reuniões precisam acontecer presenciais. André, eu diria, a reunião de análise técnica, uma reunião grande, onde todos os departamentos participam, é fundamental que nós da Conte estejamos ali. Uma reunião onde a gente lê todas as cenas, onde a gente comenta cena por cena. O profissional da Conte tem que estar nessa reunião. Reuniões com direção, diretor ou diretora, para dúvidas, para questões de cronologia, para questões de narrativa. O ideal é que seja presencial. Reuniões de decupagem com figurino. O figurino faz a sua decupagem, a gente faz a nossa, a gente faz um get together, a gente se reúne para entender e bater essa evolução dos R's, que a gente chama, R's de roupas. Eu já fiz isso online, já fiz isso presencial, e aí eu vou, a participação da continuidade, é mais legal que ela seja presencial, porque você também vai, literalmente, assim, entrando nos departamentos e entendendo o quanto eles estão debilitados, quais são as dúvidas, principalmente se eu estiver falando de um filme complexo, de um filme que eu tenha passagens de tempo, de um filme que eu tenha mais de um ator para o mesmo personagem, se eu tenho passagens de tempos e linearidades de narrativa diferentes. E vai depender da correria mesmo, da produção. Preparação tá todo mundo assim. E aí o que a gente faz normalmente? Quando a gente fecha uma semana de preparação, na prática a gente acaba não trabalhando todos os dias dessa semana, por 12 horas, 10, 11 horas, como o pessoal da base está ali trabalhando, os outros departamentos, a gente espaça mais para trabalhar menos por dia e poder estar presente, não chegar tão atrasada para se reunir com departamentos e tirar as dúvidas, para isso não ficar muito na boca do gol. E é por isso que eu digo que é sempre uma eterna negociação, a gente sempre está no exercício de fechar mais tempo de preparação. E aí eu diria, André, que o ideal é que seja presencial para você mostrar as caras, para você. A gente já é muito isolado, a gente já é um departamento solitário. Não adianta a gente achar que uma ligação por telefone, uma reunião online, você vai tirar todas as dúvidas. Às vezes você vai tomar um café e você fala, caramba, você vai tomar um café com o figurino, com a diretora, e você vai discutir, você vai colocar mais os pontos, você chega mais rápido na sua defesa de raciocínio assim, do que esperando uma reunião para falar não sei o quê. Porque, pessoal, durante a preparação, eu acho que é o pior período de preparação. É quando a Conte entra, é quando tá todo mundo correndo contra o tempo para estar pronto para filmar, e aí você vai chegar querendo tirar uma dúvida online, enfim. Depende da produção, depende de tudo. Na pandemia a gente fazia tudo online, funcionava. Mas presencial é mais legal. E é legal você se apresentar, colocar e você já conhecer o ritmo das pessoas, as maiores dúvidas, as maiores dificuldades do projeto, sabe? Entendi. Muito obrigado. De nada.
Acho que a Cris queria falar alguma coisa, depois a Naderdani, né? Oi. Bom, tudo bem? Vocês vão conseguir me escutar direito, que eu estou um pouco rouca. A minha dúvida mais na questão, assim, o curso consegue uma pessoa que é totalmente crua nesse segmento, né, Mari? Se realmente isso pode ser, não, vai ter alguma dificuldade na questão de entendimento, não, porque eu não sou desse segmento, não sou do audiovisual. Então, na verdade, todas as informações vão ser novas. Na verdade, o que eu tenho de conhecimento foi mais de pesquisa na internet, de ver um vídeo que eu vi teu de uns anos atrás com a Mara Cecília. Então, foram coisas assim desse tipo. Então, aula realmente e coisas mais aprofundadas e questão de trabalho realmente eu não conheço, né? Então, queria ver se, porque a própria linguagem técnica, né? Todas essas questões, então eu queria saber se realmente é possível, né, atingir isso também. Cris, é super possível. O curso é para todos. Eu vou procurar me aprofundar e trazer questões básicas e me aprofundar nelas, e a gente vai ter, pode ser seu primeiro contato com o roteiro, e tudo bem, e o curso é para todos, mesmo quem não tem prática ou nunca pisou num set de filmagem. Isso não é um impeditivo, muito pelo contrário. Ou você vai querer fugir da continuidade, ou você vai abraçar ela toda. Mas eu trago os pontos básicos e vou me aprofundando neles, e eu estou sempre aberta para levantando a mão, Mari, não estou entendendo o que você está falando. Às vezes eu fico falando termos técnicos e a gente vai esmiuça juntas. Super bem-vinda à inexperiência, nenhum problema. Nada, Dani, quer falar? É uma perguntinha bem. Aqui também está um pouco alta. É uma perguntinha bem simples, assim. Qual que seria o material que a gente usaria, o material necessário, né, no set de filmagem, para a gente não se perder? Você diz o que um continuista usa num set de filmagem? Eu vou contar o que eu uso, depois o que eu vejo muito também, muitos outros usarem. Eu uso meu roteiro impresso, então, o roteiro impresso, lápis borracha, porque enquanto eu olho o monitor, a tela, vou anotando, tenho esse exercício de eu gosto do papel e o lápis para poder apagar depois e marcar aquilo que valeu. E um tablet. O tablet ele é bom porque ele permite que eu faça o boletim de conte já digitalmente. Então, os takes vão passando, vou marcando ali. Eu não preciso fazer um retrabalho. Se eu tiver meu boletim no papel, também não é nenhum problema, eu posso ter a minha prancheta e faço meu boletim de conte num papel. Só que hoje é super importante que você digitalize isso de alguma forma para as pessoas receberem por e-mail, por WhatsApp. Mas isso, ter ou não ter um tablet na Dani não é um impeditivo. Se você for o caso, você tira a foto do seu boletim e digitalizou. É só importante que as informações estejam claras. Eu uso as duas plataformas, tanto a analógica como a digital, porque foi a forma que eu encontrei de me virar para fazer 37 coisas ao mesmo tempo. 37 coisas, digo assim, olhar o monitor, escrever e anotar. E eu uso meu cronômetro no pescoço, porque eu prefiro do que ficar com o celular na mão ou no bolso, cai do bolso, o celular entra mensagem, eu distraio, e aí eu fico no cronômetro aqui no pescoço. Tem muitas continuistas ou continuistas que usam somente o tablet, que colocam o roteiro já digitalizado e vão fazendo as anotações direto no roteiro e ficam ali trocando de abas e de janelas. Eu já passei um pepino com isso, que o tablet filmando num lugar super quente, parou, deu defeito, tudo foi embora. Não confio
totalmente. Então, eu não pretendo fazer essa mudança tão rápido. Então, e outra de Conte. É um clássico. A gente tira a foto de todo personagem, todo elenco que entra no set, e o tablet tem aquela telona grande, então eu consigo dar zoom e saber a cor da unha, consigo dar zoom e saber qual é o brinco. E o tablet, uma foto bem feita, você consegue dar um zoom e ajudar muita gente, o cenário, a arte, a caracterização, o pessoal da maquiagem, todo mundo. É esse material. E conheço, existem poucos, mas é possível você fazer tudo no papel. E aí você tem que ter uma máquina fotográfica que seja do seu celular para você tirar foto. Isso é bom, isso é importante. Antigamente, nada era digital, as conquistas tinham só elas tinham máquinas Polaroids. Olha que linda. Você tirava, aí você colava assim, ficava um calhamação assim. Mas hoje em dia tá tudo no digital. Quase tudo, né? E aí, ao longo do curso, eu vou passar para vocês, eu trago muitos exemplos dos materiais que eu preparo nos filmes, não só de boletim, modelos de boletim de conte na filmagem, mas quais são as formas e os documentos, como eu me debruço sobre o roteiro, quais estudos eu faço para me sentir preparada para filmar. E eu vou mostrando isso ao longo do curso também, para vocês verem exemplos práticos de como a gente prepara, né? Se prepara para estar bem informada na hora de filmar. E falo muito sobre essa relação da continuidade com os outros departamentos, que é uma trança, assim, a gente vai esmiuçando para estar sempre em todos os departamentos, e os departamentos também contam muito com a gente, sabe? E eu abordo bastante essas relações. André, pode falar. Eu só queria tirar mais uma dúvida. Em relação às aulas presenciais, quantos dias vão ser? Cada aluno tem um dia só. Ou seja, é um curso de 24 horas, sendo que são 12 horas de aulas online, 2 horas cada, e as outras 12 horas são presenciais, que significa um dia de filmagem desse curta-metragem. Tá. Parte Entendeu? presencial toda é um dia só, então. Uhum. Perfeito. Tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Acho que da minha parte era Eu isso acho que é mesmo. isso. Eu também, eu estou super à disposição. O pessoal da ABC também é muito legal e pode tirar dúvidas com vocês, mas, enfim, fiquem à vontade para qualquer outra dúvida que surgir depois desse encontro. Podem escrever para a escola ou escrever para mim. E é isso, assim, a Conte é uma função muito linda, ela é muito pouco valorizada, porque pouca gente entende o que a gente faz e muita gente se surpreende com o que a Conte faz, com tudo que a gente consegue agregar a uma obra audiovisual. Eu falo disso tudo também, é uma tela que eu dou aulas, a gente tem que ser muito insistente para também contar mais e as pessoas conhecerem mais a nossa função. Ela ainda é uma função que eu chamo de obscura, uma função que pouca gente conhece, o quanto a gente consegue contribuir. E o curso é super completo, muitos alunos se surpreendem com o quanto a gente domina o roteiro, o quanto a gente esmiuça isso para ajudar a direção e ajudar todos os departamentos por uma narrativa boa, por uma narrativa que não causa estranhamento, ruído, sabe? E é isso. Então tá, gente. Qualquer dúvida, por favor, só acionarem a minha ou a escola
Obrigada, gente. Boa noite. Bom.